de Marguerite Duras, olhos azuis, cabelos pretos. Ela diz-lhe que faz parte, ela, das pessoas que à noite passam ao longo da praia. Ele tem um leve movimento de recuo, como se estivesse a pôr em dúvida aquilo que ela lhe conta. E depois diz-lhe que acredita nela. Pergunta: sem ser nessas passagens, sem ser nesse amor, quem é ela? Sem ser nessas passagens e excluindo a sua presença no quarto, quem é? Ela coloca a seda preta sobre o rosto. Diz: sou escritora. Ele não sabe se ela ri. Não pergunta. Calam-se, ouvem-se na mesma distração. Perguntam sem esperar pela resposta. Falam sozinhos. Ele espera que ela fale. Gosta da voz dela, diz-lhe isso. Nem sempre ouve quando falam, mas é ela sim, ouve sempre a voz dela. Foi por causa da voz dela que lhe pediu que viesse para o quarto. Ela diz-lhe que um dia fará um livro sobre o quarto. Acha que é um lugar, por inadvertência, em princípio inabitável, infernal, uma cena de teatro fechada. Ele diz que retirou os móveis, as cadeiras, a cama, os objetos pessoais, porque desconfiava, não o conhecia, ela podia muito bem roubá-lo. Diz também que agora é o contrário, tem sempre medo que ela se vá embora enquanto ele dorme. Com ela fechada, com ele no quarto, não está completamente separado dele, do amante de olhos azuis, cabelo preto. Ele pensa que é naquele quarto, com aquela luz de teatro, que se deve procurar o princípio daquele amor, desde muito antes dela, desde os verões da infância que suportou como se fossem castigos. Ele não se explica. O silêncio do quarto é profundo, nenhum barulho chega agora nem das estradas, nem da cidade, nem do mar. A noite está a chegar ao fim, em toda a parte límpida e negra. A lua desapareceu. Eles têm medo. Ele ouve, de olhos no chão, aquele silêncio assustador. Diz que são horas de águas imóveis, mas que as águas da maré a subir já estão a reunir-se, que o acontecimento decorre, que vai produzir-se depressa agora e vai passar despercebido àquela hora da noite. Que fica sempre desolado por verificar que acontecimentos como aqueles nunca foram vistos. Ela olha para ele a falar, de olhos muito abertos e escondidos. Ele não a vê, continua de olhos baixos no chão. Ela diz-lhe que feche os olhos, que se torne de certo modo cego e que se recorde dela, do rosto dela. É o que ele faz. Fecha os olhos com muita força e durante muito tempo, como as crianças. Depois para. Outra vez, diz. Logo que fecho os olhos, vejo uma pessoa diferente que não conheço. Os olhos deles fogem, desviam-se. Ela diz: estou aqui à sua frente e não me vê. Isso assusta. Ele fala depressa para colmatar o medo. Diz que isso também deve estar relacionado com aquela hora da noite, aquela mudança do mar, que até as passagens vão acabar, que eles vão ser os únicos seres vivos daquele lado da cidade. Ela diz que não é isso. Ainda demora antes deles voltarem a falar. Ela está em frente dele, com o rosto nu, sem a seda preta. Ele não levanta os olhos para ela. Ficam assim, sem se mexerem, muito tempo. E depois ela deixa-o, deixa a luz, anda ao longo da parede. Ele pergunta-lhe sobre as passagens na praia. Pede-lhe que explique. Ele não sabe nada, vive há pouco tempo na cidade. Ela diz que são pessoas que se escondem para, em grupo, se penetrarem e terem prazer sem por isso se conhecerem e amarem, quase sem se verem. Vêm da cidade e de muitas outras estações balneares. Ele pergunta se há mulheres. Ela diz que sim. Crianças também. Cães. Loucos.